Muito cedo para apontar as responsabilidades. Laudos serão entregues ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, à Polícia Civil e à própria Prefeitura. A NDTV Record conversou com exclusividade com um engenheiro de estruturas, especialista em patologias, para tentar entender o que pode ter causado a queda da calçada sobre a galeria do Rio Matias. E um fato chama a atenção. Segundo ele, de acordo com a legislação vigente, aquela laje deveria aguentar até 500 quilos por metro quadrado. E fica difícil dizer quanto tinha naquele momento, pois em toda a região central eram mais de 20 mil pessoas. O profissional também ressalta que as construções antigas, como essa, deveriam passar por inspeções regularmente. A análise do Instituto Geral de Perícias para descobrir o que provocou o desabamento continua. Nessas novas imagens divulgadas e que mostram a estrutura, o desgaste é evidente. O aço está corroído pela ação do tempo, o concreto quebrado, o que revela uma estrutura enfraquecida. Para esse especialista, as armações contribuíram para a instabilidade, mas não necessariamente causariam a queda da calçada. Em função da forma com que elas são submetidas ao carregamento, elas mobilizam, elas transferem esforços para uma armação superior ou uma armação inferior, certo? As armaduras que aparecem nas fotografias que estão circulando na internet, elas ilustram quase que exclusivamente a face inferior, né, do tabuleiro, a face inferior da laje. E não necessariamente foram essas armaduras que estavam sendo mobilizadas quando aconteceu o sinistro. Agora veja o seguinte, para entender de fato quais armaduras que recebiam os esforços, é interessante que se conheça o modelo estrutural que foi adotado, tá? Como a ponte ela se apoiava de fato nas cabeceiras, como os esforços eram distribuídos. A construção, segundo Gilberto, é de 1978. Se passaram 43 anos. É uma estrutura antiga que merecia atenção, realizando inspeções, como prevê a norma de 2019. E aí você consegue diminuir um pouquinho a velocidade com que acontecem os processos, né, de envelhecimento. Mas, ao longo do tempo, esse desempenho ele vai sendo reduzido, tá? Quando você realiza uma intervenção nessas estruturas, se essa intervenção não for bem planejada, se ela não for bem projetada e não for adequadamente realizada, eventualmente você também pode causar um dano. Todos esses elementos eles vão ser apurados através das perícias que estão sendo realizadas, e hoje é prematuro dizer o que de fato aconteceu. Mas o que nós podemos dizer é que aquela estrutura deveria resistir a pelo menos 500 quilos por metro quadrado. O especialista ainda explica que toda obra desse perfil é projetada para ser resistente ao peso e ter uma vida útil de 50 anos, já levando em consideração a passagem dos pedestres, fluxo de veículos pesados e as alterações que ela possa sofrer com o passar do tempo. É evidente que essa estrutura é uma estrutura que já era antiga, que tinha processos de envelhecimento natural, né, cujo estado se alcançou em função das condições de manutenção, né, que eventualmente foram concedidas à estrutura. Ela está executada em um ambiente altamente agressivo, né? No Rio Cachoeira nós temos esgoto, nós temos ácidos, nós temos cloretos. Tá? Para aquela região seria desejável que se tivesse uma proteção um pouco diferente, que na época que a estrutura foi executada não era, né, prevista da forma com que é hoje, né, para que se possa alcançar uma durabilidade um pouco maior. Usando uma maquete para simular a forma que a calçada caiu, engolindo as 33 pessoas que estavam acompanhando a abertura da programação de Natal de Joinville, o especialista reforça: há outro fator que precisa ser levado em consideração: a obra recente realizada no trecho. Além das galerias antigas do Rio Matias, ali também foram realizadas obras de implantação de comportas, ficando assim. Posteriormente, foi feito um calçamento. E isso pode ter sobrecarregado a estrutura que já estava comprometida. A carga que foi acrescida pelo paver pode corresponder à carga que deveria ser a carga de multidão. Então, quando a multidão acabou ocupando a calçada, acabou se duplicando os carregamentos. Mas isso, por si só, não causaria o desabamento. Para que o desabamento viesse a acontecer, eu precisaria ter uma deficiência estrutural.